Agora a gente pode dizer que a temporada 2025 do São Paulo começou e começou no estilo do Naruto, fazendo a gente sangrar pelo olho como se a gente estivesse mandando o Amaterasu. Amaterasu. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Com o time metade profissional e metade copinha, o São Paulo estreia no Paulistão empatando em 0-0 com o Botafogo em Ribeirão Preto, num jogo que o São Paulo deixou muito a desejar com a molecada pela falta de entrosamento. O São Paulo foi para o jogo de hoje com um time misto dos jogadores que voltaram mais cedo da pré-temporada nos Estados Unidos e dos destaques do tricolor na copinha. E o São Paulo teve mais posse de bola, só que trocou muitos passes no campo de defesa, muito devagar, e o São Paulo parou muito na falta de entrosamento. Por os jogadores nunca terem jogado juntos, o São Paulo encontrou muita dificuldade na movimentação, na troca de passes rápidos. Era um time que não tinha jogada, e o que atrapalhou também muito o São Paulo, além dessa falta de entrosamento, foi que o meio de campo não funcionou. O Santiago Longo só toque para trás e jogando praticamente como zagueiro. O cara fazia a formação de 3 zagueiros, não ajudava no ataque, não trabalhava a bola no meio de campo, recebia e era só passe para trás. O Rodriguinho tímido no jogo, com medo de encarar a marcação, acertar um passe, arriscar uma jogada mais para frente, mais ofensiva. Da molecada da frente, só o William Gomes, que é um dos mais experientes, só perde pro Rodriguinho, que tentava alguma coisa. Só que muitas vezes eram 3 em cima dele e ele sozinho, o time não tinha aproximação, ele tinha que decidir o lance sozinho. E apesar disso, em alguns momentos levou perigo para o goleiro do Botafogo. Mas apesar do William estar sendo o jogador que mais tentava, a melhor chance do São Paulo no jogo foi com o Rian Francisco, talvez o grande nome do São Paulo na copinha, onde no começo do jogo ele acertou o travessão, mas depois disso o São Paulo teve muita dificuldade por causa da falta de entrosamento e muito porque os jogadores, o time do São Paulo, a maioria dos jogadores da frente, como eu disse, eram jogadores jovens, muitos estavam fazendo seu primeiro jogo como profissional do São Paulo, então tem muito do nervosismo, da primeira vez que está jogando como profissional. O São Paulo podia ter contornado isso com outros jogadores voltando mais cedo da pré-temporada, como o André Silva, o Lucas, o Oscar, o Luciano, jogadores que com a experiência dariam tranquilidade para esses jogadores mais novos e respaldo para eles, porque muitas vezes posicionamento errado pela falta de experiência no profissional, não encostava, não tinha aproximação com um jogador mais experiente para passar uma tranquilidade. Isso poderia ter sido contornado, como eu disse, só que apesar desse erro, por assim dizer, o São Paulo acertou em pôr esses meninos que são destaques na copinha, que estão na semifinal da copinha, que num futuro próximo podem ser destaques do time profissional também, colocar eles para jogar esse primeiro jogo, esse jogo de estreia no Paulista. Por quê? O jogo vale 3 pontos? Vale 3 pontos, mas não tem tanta pressão para eles entenderem, para eles verem como o futebol profissional é de fato, que tem uma diferença enorme, e eles já irem se acostumando para o que logo eles vão enfrentar. Enquanto o Botafogo, também muito discreto no jogo, até atacou algumas vezes, mas sem levar perigo nenhum para o Rafael. Aí no segundo tempo, o São Paulo seguiu esbarrando na falta de entrosamento do time. O Max Cubeiras não tinha muito para onde correr, porque o banco tinha ainda mais molecada. Só que o Botafogo, em alguns lances, começou a levar perigo, obrigou o Rafael a fazer grandes defesas. 2 vezes o Rafael salvou o São Paulo. Ainda teve um jogador do Botafogo
que quis cavar um pênalti safado, onde ele vai disputar com o Rafael já sai com o braço levantado, não toca nele, mas ele dá um mergulho tipo Michael Phelps na piscina. O juiz dá o pênalti, mas o VAR corretamente chama ele para revisar o lance e ele anula. E, sinceramente, se o VAR não chama para ver esse pênalti e o juiz não anula ele, eu paro de assistir futebol, porque foi ridículo. Eu paro de assistir jogo, eu paro de gravar vídeo, porque o pênalti foi ridículo. O cara não tem vergonha de ter dado aquele mergulho e ainda, para largar a mão de ser besta, tomou um cartão amarelo por simulação. E o São Paulo começa o Paulistão empatando num jogo que o time foi muito fraco tecnicamente, sofreu pela falta de entrosamento, por ter ido para o jogo com uma equipe que pouco treinou junto, nunca jogou junto, melhor dizendo. Então parou muito nisso, no nervosismo dos jovens, no campo do meio para frente. O São Paulo só tinha jogador para baixo dos 18 anos, para baixo dos 20, melhor dizendo, e encontrou essa dificuldade, que, como eu disse, poderia ter sido evitada se mais jogadores tivessem voltado antes dos Estados Unidos. Mas bola para frente, vamos ver se essa pré-temporada nos Estados Unidos valeu de alguma coisa, porque foram jogos muito fracos do São Paulo e os meninos não têm que ser criticados. Esses meninos que estão muito bem na Copinha, a gente tem que desejar força para eles, boas energias, para que eles joguem bem essa semifinal, cheguem na final e conquistem mais uma Copinha para o São Paulo. Os jogadores que a gente pode falar são o Rafael, que não teve trabalho no jogo, mas quando foi exigido apareceu muito bem. Arboleda e Sabino muito seguros na defesa, sem dificuldade no jogo. Ainda o Arboleda foi o capitão do São Paulo no jogo de hoje. Ferrarese, outra boa partida na lateral direita, dá para quebrar um galho, porque se apresenta muito bem, tem força física, uma boa mobilidade, bom passe, só que o São Paulo precisa ir atrás de mais um lateral direito, porque só ter o Igor Vinícius e o Moreira, que se machucam bastante, e com o departamento médico triste que a gente tem, o São Paulo precisa de mais um lateral direito, de preferência um experiente. O Moreira, jogando improvisado na esquerda, fez uma partida discreta, não subiu tanto o ataque, mas na defesa não comprometeu. O William Gomes aparecendo muito bem, sendo o jogador de frente do São Paulo que mais tentou no jogo. Agora, ver o Santiago Longo jogando no São Paulo não dá. Pelo amor de Deus, que cara ruim. Ele não acerta um passe, ele não tenta passe para frente, é só para trás. O cara não só anda em campo. Colocar um cone no meio de campo do São Paulo é melhor, porque ele não faz nada, ele não ajuda na marcação, ele não faz absolutamente nada. E saber que ele virou profissional me faz querer tentar ser profissional. Eu, com 26 anos, com porte físico horrível, com condicionamento físico horrível e com o joelho zoado, eu acho que eu jogo com muito mais vontade que esse cara, que tem sorte de ter um empresário muito bom ou ter aproveitado a burrice e a incompetência da diretoria do São Paulo para ter chegado no time, no clube. É aquele ditado: todo dia sai de casa um otário e um malandro. Quando os dois se encontram, eles fazem um acordo. Outro que foi mal, o Rodriguinho. O cara não tem coragem de encarar a marcação, tem medo, não acerta um passe de 5 metros. E olha que ele já tem tempo de profissional, já tem 3 anos que ele está no profissional do São Paulo e até agora não mostrou nada. E olha que ele subiu para o profissional com moral, com alta expectativa, mas não cumpriu ela até agora. Ele tinha que ter dividido essa responsabilidade com o William Gomes de ser os principais jogadores no jogo de hoje, só que essa responsabilidade ficou toda para o William. Mas apesar de tudo isso, eu volto a falar, é começo de temporada, o time ainda está engrenando, esse não é o time titular de São Paulo nem de longe. A cobrança vai ter que começar a partir da 5ª rodada, como eu falo, se bem que a partir da 4ª já dá para começar a ter uma noção de como o time do São Paulo tá, o que a gente pode esperar do time.
Então vamos com calma, porque esses primeiros jogos é só teste. Ainda estamos em pré-temporada. E agora o São Paulo se prepara para o próximo jogo, que é contra o Guarani, quinta-feira no Morumbi, o primeiro jogo do Tricolor jogando em casa em 2025. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo. Vocês fazendo isso me ajudam muito. Eu entendo que eu estou no caminho certo e o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. Então bora me ajudar fazendo isso. Também não se esqueçam de comentar o que acharam dessa estreia do São Paulo no Paulistão, o que vocês esperam para o jogo contra o Guarani, para o restante da temporada do São Paulo. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai estar aqui na tela e na descrição. Também na descrição o Insta do Bigode, das camisas de qualidade num preço muito acessível. E quanto mais camisas você compra, melhor o preço é. Tipo essa aqui do São Paulo, da Adidas de 2023, com o pet de campeão da Copa do Brasil, você só acha no Bigode. E quanto mais camisas você compra no Bigode, melhor o preço é, sejam elas de futebol ou de basquete. Então corre lá para reservar seu manto, seja ele de futebol ou de basquete. E não se esqueçam de dizer a ele que conheceram ele através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, pessoal. Até o próximo jogo. Valeu, falou e um abraço, torcedor tricolor.